Boa tarde a todos. Hoje, para a disciplina de Edição e Análise de Dados, nós utilizaremos o programa estatístico SAS para rodar os dados de quebra de frio. Primeiro, a gente vai começar a contextualizar o que é quebra de frio. A quebra de frio nada mais é do que o peso da carcaça quente menos o peso da carcaça fria, ou seja, assim que o animal chega frigorífico, é abatido, ele tem um peso. Em seguida, ao processo de abate, ele vai para a câmara de resfriamento, e maturação, onde sofre a maturação sanitária. E após a abertura dessa câmara, em 24 horas, a gente vai ter o peso dessa carcaça fria. Para tanto, a gente utilizou aqui como título, que é opcional, como quebra de frio. Data, nós utilizamos como o nome da tabela, né, para a gente começar a nossa tabela, como quebra. Input para a gente declarar as variáveis que a gente vai analisar, que é o peso da carcaça quente e o peso da carcaça fria. E cards para a gente começar a inserir esses dados. Aqui estão alguns pesos da carcaça quente e fria. Em seguida, a gente colocou o ponto e vírgula para encerrar essa declaração desses pesos. E para print e run para poder rodar esses dados. Para a gente poder avaliar o que existe de correlação entre essas duas variáveis, nós utilizamos o proccore e no data quebra, que é o nome da nossa tabela, as variáveis peso da carcaça quente e peso da carcaça fria, e run mais uma vez para rodar os dados. Já adianto a vocês que essa correlação entre o peso da carcaça quente e o peso da carcaça fria dá uma correlação alta. Portanto, nós utilizamos a análise de regressão entre essas variáveis. Para poder fazer análise de regressão, nós utilizamos o procedimento PROC-REG, data quebra, que é o nome da nossa tabela, o modelo peso da carcaça fria em função ao peso da carcaça quente e mandamos rodar esses dados. Vamos avaliar o que foi feito? Os resultados nós temos aqui. Quebra de frio, né, a tabela só com os dados plotados. Em seguida, a gente vai ter a correlação entre esses dados, que deu na ordem de 0,99, como eu adiantei a vocês. É uma correlação significativa, né, com uma correlação alta, e, portanto, a gente fez a análise de regressão. A análise de regressão, a gente observou aqui, das 9 observações, os 9 dados foram utilizados. O modelo explica, tem significância, como a gente pode observar aqui, e o coeficiente de determinação, ele fala que nosso modelo, ele explica 98% dos casos, ajustado 98 também, 98,72. Em seguida, nós avaliamos os parâmetros e percebemos que o peso da carcaça quente está relacionada com o peso da carcaça fria. Em seguida, nós podemos avaliar aqui o nosso modelo e as variáveis, a dispersão dos nossos dados, o resíduo, o número de observações e qual a acurácia e precisão dos nossos dados. Obrigada, boa tarde.